Fala galera, estamos começando mais um CasaCast, time de peso aqui, Mais uma vez. graças a Deus. E falando de peso, eu voltei das minhas férias bem pesadinho. Bem pesadinho. que foram as suas férias? Tá igual a irmã na igreja que me viu domingo, aquele negócio, né, você volta de férias, ganha os pezinhos, aí ninguém fala nada assim. Tá todo mundo pensando, rapaz, o irmão aí deu engordadinho, mas ninguém fala. Ninguém só? Aí uma irmã que espero que ela não esteja me escutando agora, E ó, filho. olhou pra mim e perguntou assim, sim, mas quem é que tá grávida mesmo, hein? Nossa, que delicadeza. São coisas, né, que um pastor tem que passar pela igreja pra... Mas quem tá falando aqui é Oswaldo Júnior, o pastor mais cheinho dessa igreja agora recentemente. Estou aqui mais uma vez nesse podcast, no nosso CasaCast. Um papo jovem para todas as idades. Boa. Miazinha, se apresente rapidamente. Mais uma vez aqui, sempre um prazer estar, né, aqui no CasaCast. E vamos tratar aí de um assunto que tem pano pra manga, né? Comece logo dizendo, solteira. Solteira. Olha, pronto. É só para dar um spoiler pra galera sobre o que a gente vai conversar É. hoje, né? Eita, gente. Primeiro eu vou confessar, né? Meu nome é Max. É um prazer novamente estar aqui com vocês, mas eu preciso confessar que quando eu olhei o pastor Oswaldo lá em cima domingo, eu disse assim, ele Aí, comeu ó. muito chocolate Olha essas aí, férias. olha aí. Verdade, Sabe, verdade. mas já tô em busca da minha... Chutar o balde que você, né? Tá correndo atrás do balde. Mas pelo menos o irmão foi alguém polido, ó. Não falou comigo, tá É falando verdade. só agora porque eu falei, ó. E toda a É audiência. compreensível, né? Depois de umas férias, alguém vai Aí estar agora assim, várias pessoas estão escutando e estão É. pensando, rapaz, eu também percebi e não falei. E não falei, né? Não, e o que deve estar pensando, né? O podcast é sobre emagrecimento. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Vai lá, Natanzinho, se apresente aí. Meu nome é Natan Martins, solteiro, e esse assunto tem pano pra manga e é muito. Mas antes da gente começar, né, vou mandar mais um alô, que a gente tem recebido muitos alôs aí. A minha amiga Bruna Tassa pediu alô, disse que é fã do podcast, tá de olho em todos os episódios. Bruninha, tudo de bom, beijo pra você. Alôs estão dados, agora vamos falar do tema. Que esse é um tema que eu gosto muito de conversar com as pessoas sobre isso, porque todo mundo tem uma história. Não tem uma pessoa que diga assim, mas eu não tenho a ver com esse tema. Que é relacionamento. Relacionamento amoroso. Não estamos falando de amizade, certo? Então, Ou pode ser friendzone, né, também. Friendzone, Pode ser amizade também. Viu? pode ser, é verdade. Aquela pessoa que tá doida pra ser chamada de amor, mas só é chamada de amigo. Ave Maria. Mas vamos lá. Relacionamento e, logicamente, partindo de uma perspectiva cristã, né? Sim. Quando a gente conhece alguém e se interessa, né? A gente sabe que quer ter um compromisso duradouro. A gente não está pensando em algo passageiro, momentâneo, aquilo ali. Partindo bem básico, assim. Quais são para vocês as expectativas de que um cristão, uma cristã, deve ter ao pensar em um relacionamento? Quando olha para... Cara, eu me vejo, estou hoje solteiro ou solteira e quero me relacionar com alguém. O que eu devo levar em consideração? Nossa, então a gente vai ser quase aquele filme, né? Conselheiro amoroso. Conselheiro amoroso, é isso? Pode É. ser. Eu acho que esse podcast É. vai ajudar muita Vai gente. ser. Mas 5 passos para conseguir alguém na igreja. não. Chega, tá vetado. Mas a gente vai contar sobre a nossa experiência e vamos lá. O que vocês acham disso? Cara, eu vou falar aqui por alguém que eu já está casado e muito bem casado, graças a Deus. Beijo, meu amor. Beijo pra você, Amanda, nossa filha Sofia. Cara, assim, eu, na minha caminhada, né, assim, de adolescente, jovem e tal, fiz muitas escolhas erradas, assim, no que diz respeito a relacionamento, né? E quando eu digo isso, mais do que eu devia, inclusive. Mas uma coisa que me fez estabelecer assim um relacionamento cristão foi quando eu comecei a parar de olhar muito no que eu ia ver nas pessoas, mas entender o que Deus queria de mim dentro de um relacionamento, sabe? Legal.
E acho que a primeira coisa que eu precisei desconstruir no meu coração foi, cara, o que Deus quer de mim como alguém que vai construir uma família. Sei que às vezes, assim, isso fica muito diferente para pensar na cabeça de quem tem 15, 16 anos. Ah, cara, mas pensar em família... Beleza, mas ninguém começa um relacionamento... Ah, não, eu vou fazer aqui vou namorar 3 anos. Faz uma meta, né? Você namora pra casar, né? Como que a galera diz, né? Namoro foi feito pra terminar. Ou termina porque não deu certo mesmo, não era aquilo. Ou termina porque vai se transformar no noivado e, consequentemente, num casamento, né? Então, cara, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é olhar pra si, assim. O que Deus tá formando no nosso coração enquanto um parceiro ou uma parceira. Você já viu, Nathan, que a sabedoria do Oswaldo já mudou aí o ponto de vista da tua pergunta, né? Você perguntou atributos que você enxerga no outro, ele já trouxe assim, olha, olhando para si, o que você pretende, como que você se compreende dentro de um relacionamento, né? E quais são os atributos que Deus, que eu preciso ter para ter um relacionamento cristão, quais são com base naquilo que a palavra de Deus nos orienta, né? E outra coisa, cara, não é só o lance de olhar pra mim, isso ajuda bastante, porque assim, não é aquilo que eu vou olhar pra outra pessoa e vou pensar assim, não, cara, eu preciso de alguém perfeito. Olhar pra dentro de si e ver o que é que você precisa ser, também te faz entender que você não pode querer alguém perfeito porque você também não é. Muda a perspectiva porque você entende, olha, peraí, eu me reconheço, tô cheio de coisa exatamente. Aqui e tal, então não posso ser tão exigente. Exatamente. É importante a gente ter esse processo de saber, que é uma coisa que na minha caminhada como facilitador de pequeno grupo, eu ainda converso com muita gente, é o processo de se conhecer. De saber, assim, o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer, o que eu sou capaz de tolerar numa pessoa. Assim, eu sou capaz do mais simples, de tolerar, me envolver com uma pessoa que dorme muito, ou que acorda de manhã extremamente disposto. Ou que adora viver na rua e eu sou mais caseiro, noturna, caseira, assim, isso eu acho que é um ponto que você tocou muito bem, assim. Antes de sequer pensar em me envolver com alguém, eu tenho que saber me conhecer minimamente, né? Que eu gosto. Você passou por isso, assim, Lia? De se conhecer, entender o que você gosta, não gosta? Sobre os atributos, né? O que você quer numa outra pessoa, essa parte de olhar para si é muito importante, porque às vezes nós exigimos coisas nos outros que nem nós mesmos temos. Então, você tem que primeiro estar preparado para ter um relacionamento, né? E ser a pessoa que você gostaria de namorar, né? Eu queria que fosse um homem de Deus, um homem que é temente, que serve na igreja. Mas será que você é tudo isso também? Tem um exercício que eu ouvi uma vez que é muito legal. Que era listar, assim, logicamente, para quem tá solteiro e quer se envolver com alguém, assim. Quais as características dessa pessoa que você quer? A pessoa lista, né? A Amanda fez uma lista dessa. Foi? Tu bateu quantos aí? Teu histórico? Tinha 28 itens, viu? Eu não vou dizer quantos. O Deus mas tinha mais atributos que eu tinha do que não tinha. Isso aí. Glória a Deus. Passou na média. Mas 28 é osso, cara. O nível tava alto. Cara, ela botou... tinha coisas assim na lista dela, tipo assim... Tem que gostar de passear com o meu cachorro. Tinha coisas como... Ele tem que ter... Ele não pode ser... Ela colocou, não pode ser da minha igreja. E eu não era, né? Tem que ter... Ele tem que ser de um ministério diferente do meu. Ou seja, não podia ser do louvor. Sim, já é pra já ter. Também é. E uma coisa que eu não sou do louvor. Habilidade pouca. Mas esse exercício dizia assim, você listar as coisas que você admira, né? Que você quer numa pessoa, listava. E normalmente, aí a pergunta-chave é assim, tá, mas essa pessoa que você listou, que eu sempre brinco assim, pras meninas, né? Esse Power Hand aí, esse cara, né? Aquele ator, né, que todo mundo brinca, que cozinha, o Rodrigo Hilbert, né? Assim, quem esse cara merece? Aí imediatamente a pergunta, opa,
talvez, como a Lia falou, eu não seja essa pessoa, né, que eu tô vendo tantos atributos, né, tô exigindo tantos atributos dessa pessoa, né, e eu não tenho isso. Da mesma forma o homem, né, eu quero isso aqui, e aí quando vai ver pra própria vida, né, essa tabela não bate, né. Mas, beleza, então já vimos que precisa uma análise interna de se reconhecer, mas o que eu devo esperar da outra pessoa? Cara, acho que uma coisa para se esperar de uma pessoa... Uma vez meu irmão falou isso, assim, eu achei genial. Parece muito clichê, mas é muito importante, assim. E hoje eu sei o peso que tem isso, né? Duas coisas que ele me falou. A primeira, numa conversa com ele, aí ele, assim, do nada disse assim, não, cara, bicho, assim, você não sabe o valor que tem uma mulher que ora por você. Quando você sai de casa, uma mulher que ora por você. Fiquei com aquilo na cabeça e tal. Cara, hoje eu sei qual o valor que tem isso, né? Pode parecer pouco, pode parecer simples na sua cabeça, mas assim, é totalmente diferente. Porque uma pessoa que fala com Deus, ela é sensível para escutar aquilo que Deus está mandando ela fazer. Então, assim, se ela precisa mudar, por exemplo, em algumas coisas, Deus vai falar para ela e ela vai mudar, né? Se ela tem algo que Deus quer dizer para nossa relação e eu não estou conseguindo escutar, Deus vai dizer para ela e ela vai me dizer claramente aquilo. Então, isso é uma coisa importante, esperar disso. Mas acima de qualquer coisa, cara, parece clichê, mas isso faz toda a diferença. Se relacione com alguém que ama mais a Deus do que você. Pesado. Porque se alguém ama mais a Deus do que você, com certeza ela será a melhor pessoa para você estar. Porque ela vai fazer o melhor para o seu relacionamento. Tem um livro que se chama Mulheres Querem Amor, Elas Querem Amor, Eles Querem Respeito. É o título do livro. E ele fala que nos ciclos do relacionamento tem um ciclo vicioso que a mulher pensa assim, eu só vou respeitar ele quando ele me amar. E o cara pensa, eu só vou amar ela quando ela me respeitar. Ele diz que isso fica um ciclo vicioso, que um fica esperando pelo outro e fica nessa loucura. E aí ele diz lá na frente que tem o ciclo abençoador, que é o seguinte, independente se ele, óbvio, isso dentro de uma realidade, né, sadia de relacionamento, né? Quando pensa, olha, se ele não mesmo que ele não me respeite naquilo que eu gostaria de ser respeitado, eu o amarei, porque em primeiro lugar eu amo a Deus. Então, lógico que eu tô falando, né? Respeitar dentro de um limite sadio, né? De relacionamento. Então, cara, assim, quando você tem alguém que você espera que ela ame a Deus sobre todas as coisas, com certeza, cara, o seu relacionamento não vai ser um relacionamento perfeito, porque não existe, mas assim, vai ter muito espaço para mudança, transformação, perdão, serviço, alegria, recomeço, renovo, tudo isso, cara, dentro de um relacionamento com uma pessoa que ama primeiro a Deus do que a você, até a você mesmo. Legal. Lia, eu queria ouvir, assim, da tua perspectiva de mulher, o que você acredita que outras mulheres também devam esperar de um varão de Deus? Eu acredito que, além disso que o Oswaldo falou, caminhar na mesma direção é muito importante, né? Então, se você está construindo uma vida sozinha, quando você estiver acompanhado, você quer que vocês sigam juntos essa vida, né? Então, é muito importante você conversar com a pessoa para saber se o direcionamento da vida dela é esse. E o melhor caminho é que esse caminho seja o de Jesus, né? Que seja o caminho da Bíblia. E outra coisa que eu acho que é esperado é que seja uma pessoa que exerce uma liderança sobre o seu lar, que eu acho que é muito importante também. Boa. E isso a gente consegue perceber na dinâmica familiar que a pessoa vive, né? No caso, o varão. Você vê pelas atitudes, apesar de ser solteiro, mas você consegue perceber quais são os traços dessa liderança, se tem ou não. Porque aí pode ser que você case, tenha a expectativa do cara ser mais líder, cabeça da família, e às vezes ele não é e você fica um pouco frustrada com isso. Ou então tem que se tornar essa liderança porque
falta liderança no seu lar, né? Por isso que a Lia falou dessa questão de perceber, e você também falou isso, Natanzinho, coisas que as pessoas hoje não valorizam mais, né? Tipo, o lance do se conhecer mesmo, assim, de conversar, de trocar ideia, de sair. Cara, tinha uma coisa que eu gostava muito de fazer, assim, era sair com os amigos da pessoa, porque o amigo é aquela pessoa que entrega mesmo, assim. Né? Porque a fase da conquista, a pessoa faz de tudo, assim, pra te conquistar. Mas se você tá com os amigos, você não consegue fingir. No bom cearês, o amigo maia logo, né? Maia logo, entrega e tal. Então, essas dinâmicas, às vezes a pessoa não quer, assim, não quero apresentar pra minha família ainda e tal. Mas, cara, conviva nos ambientes que a pessoa convive, sabe? Faça questão de conhecer, de entrar dentro do mundo dela para perceber também as realidades. E aí, saindo dessa questão, entre aspas, espiritual, né? Porque, eu acredito, como eu sempre falo, tudo é espiritual. Cara, faça essas relações, né? Ali falou, cara, se você é uma pessoa trabalhadora, gosta muito de trabalhar, quer crescer na vida e tal, e você tá olhando para alguém que não sabe nem o que quer da vida ainda, não pensa em trabalhar, ou é uma pessoa muito acomodada, cara, vocês vão ter sérios problemas. E aí eu não digo que não faça. Eu acho que assim, pense... Considere, né? Considere. Eu sempre digo isso quando eu converso com as pessoas, quando me pedem conselhos a respeito disso. Cara, tudo pode fazer, né? Nem Pode tudo dar certo. nem tudo pode dar certo, né? Eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Então, assim, você vai pagar um preço. Tudo você paga um preço. Você quer? Beleza, você quer. Mas você está disposto a pagar? Porque tem preços que, assim, bicho, são muito caros. Muito caros. Então, assim, cara, se você é uma pessoa da igreja, ativa na igreja, e você vai namorar com um cara que não quer saber de igreja, você vai ter problemas. Se você é uma pessoa, como eu falei, trabalhadora, e vai querer namorar com um cara que não quer saber nada da vida, você vai ter problemas. Tem muitas dinâmicas dentro de uma relação que tem N variáveis. Por isso que concordo totalmente com você, Natan. Bicho, tem que conhecer e tem que conversar. Tipo assim, analisar quais são os valores inegociáveis e os negociáveis, né? Acho que quando você falou do conhecer a pessoa, eu converso com muita gente e acaba que são falados muito de também, assim, visões, assim, o que você quer ser no futuro, como que é, mas às vezes não se conversa, por exemplo, quanto que ganha por mês? Como que lida com o dinheiro? Eu acho que tem muitos aspectos... Sabe o que foi que a Amanda fez antes de namorar comigo? Macho, ela pesquisou o meu CPF no Serasa, mano. Mentira. Cara, Amanda é demais. É importante. Foi pesquisar se eu tinha dívida, se eu tinha essas coisas, se eu tava negativado. Eu disse, se tu queria namorar comigo ou tu queria fazer um investimento. Queria pedir um empréstimo, né? Ficha criminal. E aí, cara, eu acho que, essa dica agora... dica agora é aquela dica pra anotar. Cara, quando você estiver pensando em alguém, mais importante do que saber o que você quer de uma pessoa é saber o que você não quer de uma pessoa. Eu lembro que eu namorei algumas vezes, né? E uma coisa que eu sempre fazia quando eu terminava de um relacionamento era dizer, cara, isso aqui eu não quero mais. E aí, bicho, sabe o que eu fico triste? Ver pessoas que saem com essa consciência clara do que ela não quer mais dentro de um relacionamento, mas ela abre mão disso por coisas muito pequenas. Beleza, estética, condição financeira e tal. Ela abre mão de coisas que ela diz, cara, eu não quero mais um cara... Que é negociável. Exatamente. Eu não quero mais um cara, por exemplo, que talvez não tenha um emprego muito... Não, que eu não seja aceita bem na família dele, por exemplo. A pessoa começa a namorar e vê que o sogro e a sogra não se dão e que não tem um bom relacionamento com a família do namorado. Cara, eu não quero mais isso. Aí ela conhece um cara que ela se atrai fisicamente por ele, ou o cara ou a menina se atrai fisicamente um pelo outro, coloca aquilo acima daquilo que ela disse que ela não queria mais. E entra de novo dentro daquele ciclo que ela sofre com aquilo e que é muito difícil dela lidar. Então, antes de você negociar o que você quer, não abra mão do que você não quer. Tudo que vocês estão trazendo até agora aqui é interessante, que me parece ser coisas sempre racionais.
Ou seja, vocês estão sempre, tá sempre pensando nas consequências, né? No gosto que a pessoa tem, nas relações que ela tem com seus amigos e tal. Então, sempre está perpassando em decisões racionais, o que é muito contra a cultura, né? O que se vê muito comumente é que a decisão é muito mais emocional, é muito mais relacionada à paixão, à atração, algo parecido com isso, e não a decisão racional. Então, pelo que vocês estão trazendo, é necessário ser racional na escolha e na sua autoanálise para se pensar em iniciar um relacionamento. Tem um ponto assim que eu queria ouvir de vocês também, que eu não posso negligenciar nenhum dos lados. Eu não posso negligenciar nem o racional Com e certeza. nem o emocional. Não dá. O cabeça que dizia assim, o cabeça amigo nosso aqui da igreja, ele disse assim, que você é 100% racional até ser 10% emocional. Você é 10% emocional, você já não consegue mais ser 100% racional. Essa viria a ser a minha questão seguinte. Vou cortar o Natan. Então, como que se lida com isso, sabendo que essa questão emocional, ela vai chegar, né? Ela vai chegar e não vai ser... Deve ser logo, porque a gente está pressupondo aqui duas pessoas que estão dispostas a se relacionar e que estão já numa relação de conhecimento, né? De autoconhecimento, e um do outro. E aí elas estão meio que se analisando, né? Sim. Se analisando. Mas isso, naturalmente, remete a uma relação que, muito comumente, né, vai acabar, digamos assim, com uma questão emocional. E aí, quando isso entra, eu acredito que é muito difícil você continuar racional. No entanto, você não conheceu a pessoa ainda de fato e tal, porque ainda que tenha algum conhecimento, ele ainda é raso, né? Você não conviveu com ela de fato. Como que é isso? Tem uma... A gente fala... logicamente, a gente não está dando nenhuma fórmula de sucesso, porque, como você falou, não tem como, né? Se Cristo não tiver nessa equação, né? A gente já sabe o resultado que vai dar. Mas eu acho que há, de alguma forma, estratégias ou então caminhos que você pode evitar certos erros. Assim, como que foge do fogo do emocional? Sabendo que não tem como. Não há como você evitar o que você vai estar sentindo ali pela pessoa, por mais que você tente racionalizar. Talvez não seja nem bom evitar, porque você está disposto a uma relação conjugal, então vai ter essa questão emocional. Eu acho que é muito mais no lidar com isso, né? Mas ainda pensando racionalmente em certos aspectos, que a gente está tratando de uma coisa que está se iniciando, né? Como que lidar com isso, né? É meio que entrar na água, colocando um pezinho, tirando e tal. Uma coisa que eu percebi, assim, com um caminho é quem são minhas referências. Então, assim, de amizades. E principalmente de casais maduros. Assim, quais são casais que eu olho, são próximos a mim, que tem um relacionamento que eu gostaria de ter. Então, quando meio que essa chave virou assim para... eu quero me relacionar, mas não sei se estou preparado, então... Eu me aproximei de casais, criei uma amizade, expus minha vida para eles, né, assim, e disse, olha, aí quando acontecia estou conhecendo alguém, e aí eu trazia, mesmo eu deixava digamos assim, sempre pedia conselho para essas pessoas, porque é muito fácil eu pedir para um amigo, ou pedir para uma amiga perto de mim, mas o casal que está lá na frente, como você é um cara casado, você tem muito mais propriedade de dar uma direção ou então uma exortação nesse sentido do que, por exemplo, um amigo. É uma escolha inteligente, né? Você traz uma pessoa de fora com um ponto de vista sem essa emoção, né? Por qual você está sentindo. Da mesma forma, quem olha de fora também não está envolvido emocionalmente como você está. Quando você estava fazendo a pergunta, Max, assim... meio que você já estava dando a resposta, sabe? Cara, é equilíbrio, tem que ter equilíbrio. Não dá pra pessoa ser 100% racional ali na hora.
não tem graça um relacionamento de uma decisão 100% racional. Você precisa viver o emocional também. Você tem um lance da paixão, tem um lance do tremelique, tem um lance do coração que acelera. Tem que ter, faz parte. O que eu acho mais importante, cara, assim, é você não cometer os mesmos erros. Então, assim, tomou uma decisão, beleza, assim, pode ter sido uma boa decisão, pode ter sido o seu primeiro e único amor da vida. Pode não ser. Então, na sua segunda vez, que você não cometa os mesmos erros da primeira. E aí, eu concordo muito com o Nathan. Cara, tem que ter pessoas que também vão ver de fora, porque nem sempre a gente tá tão bem equilibrado, mas às vezes as pessoas às vezes a gente precisa um pouquinho mais do racional. E alguém vai chegar e trazer um pouco mais do racional. Às vezes, a gente precisa de um amigo, de um conselho emocional, porque a gente tá muito racional. Não, cara, mas espera aí, eu tenho que pensar, tenho que analisar, beleza e tal, mas, cara, é uma pessoa massa, sabe? A pessoa tem os mesmos valores que o seu, uma pessoa que tá interessada por você, uma mina que vai acrescentar demais na tua vida, um cara que vai acrescentar demais na tua vida. E eu acho que isso também, cara, assim, é um conselho que eu sempre dou, assim. Olhe para a pessoa não como um ser de consumo, né? Assim, você não vai consumir uma coisa da pessoa. Mas todo relacionamento, cara, tem que agregar na sua vida. Então, a pessoa na caminhada, você precisa visualizar coisas nela que ela vai te fazer crescer, que ela vai te fazer amadurecer. Esse é o caminho que Cristo quer formar na gente, mas não necessariamente no conhecimento só dele, mas também na forma como outras pessoas vão fazer a nossa vida crescer. Eu e a Amanda, a gente é muito assim, a Amanda é bem diferente de mim em muitas coisas. E hoje, eu sou o cara que eu sou, ou eu só sou o cara que eu sou hoje, porque a pessoa que caminhou e que Deus colocou do meu lado me fez ser alguém muito melhor do que eu era lá atrás, né? Tem que ter essa visão, esse olhar pro lado. Eu tava explorando isso justamente esperando uma resposta como essa, né? Que já estava meio que dada. Porque isso não conversa em quase nada com o que a gente vê fora, né? Contra a cultura, né? E eu sou uma pessoa que chegou de fora, então é novo, digamos assim, para mim, posso dizer isso. Então, é interessante porque também quem está de fora, que olha para cá, no ambiente de igreja e tudo mais, está sempre olhando meio que assim, poxa, é algo muito infantilizado também. Essa coisa da relação, de você analisar e tal. Só que não, na verdade é muito mais inteligente. Porque você não... É muito mais difícil também, né? Tem esse grau de dificuldade que precisa ser... Eu acho que a dificuldade, Nathan, está na quantidade, né? Para quem está dentro da igreja e tem seguido esses preceitos, ele talvez não encontre tantas pessoas, porque ele demora mais analisando, conhecendo, né? Pensando. E a outra pessoa também, né? Porque ela tem que querer. Mas, e lá fora não, é meio que a fé, né? Você encontrou, olhou, bateu, gostou, ficou. Deu match. E já era, né? É algo muito mais, mais rápido, mais ágil, enfim. Mas talvez não é legal, porque acaba que você tem muitos relacionamentos, mas nenhum duradouro, nenhum construtivo, como o Oswaldo está colocando, né? E não dá tempo sequer de analisar o mínimo do mínimo, que é aquilo que a Lia estava falando agora há pouco, né? De que será que a outra pessoa tem os atributos mínimos para que eu pense uma relação com ela a longo prazo? Ou seja, os aspectos de liderança, né? De cuidado com a casa, como o Oswaldo estava falando em relação ao dinheiro, né? De ser alguém que está ali com condições de assumir essa responsabilidade. Então, eu acho que é muito mais inteligente dentro dessa visão, é muito mais racional, por mais racional que seja, mas não está se anulando a emoção de maneira alguma, se convive com ela, né? Mas ainda assim com certos cuidados. Então você tem a chance, penso eu, de acertar, né? O tiro certo, né? No caso, muito mais dentro com essa perspectiva do que fora. Lia, assim, eu queria te escutar hoje pra você, assim, né? Eu perguntei lá no começo do episódio se era solteiro e tal, você falou que era solteiro. Hoje, com a consciência que você tem,
Você tem um caminho traçado, assim, o que você... Não só o que você procura, não assim, numa resposta muito bem desenhada, mas ali é por ela mesma, assim, cara, quais são as coisas que hoje eu já penso, o que eu já pensei, o que eu abro mão, o que eu não abro, o que eu negocio, o que eu não negocio, como é que eu penso construir essa caminhada de quem vai estar do meu lado, o que eu penso em construir com essa pessoa. Para mim, eu acho que é muito importante essa questão da preparação, mas não da preparação dos dois em si, mas a preparação sua. Como é que você já caminha sozinho? Porque, justamente como você falou, o relacionamento é feito para ser somado. Então, se eu não consigo caminhar sozinho, eu não vou conseguir caminhar com outra pessoa. Então, para mim, eu acho que o pontapé inicial é saber se você sabe lidar com você mesmo, sozinho. Até porque você pode cair na pretensão de querer se relacionar com alguém por conta de, sei lá, solidão. Não quero ficar sozinho. Como é que tu disse que é os carentes não? Como é que tu chama? É imunidade baixa. Imunidade Pois baixa. é. Mas quando baixa a imunidade, aí é o perigo. Tem que entrar na UTI emocional urgente. Se a sua imunidade estiver baixa, é só ladeira abaixo. É verdade. Então, eu acredito que o pontapé inicial, antes de você pensar nos atributos da pessoa que você quer, é você estar bem, caminhando sozinho, e você partir já para essa relação, não porque você não quer ficar sozinho, porque você não quer ser solitário, mas porque você quer construir algo a mais com aquela pessoa, né? E essa percepção de pessoas de fora, eu acredito que seja muito importante também, porque o nosso coração é muito enganoso, né? E se a gente vai com a imunidade baixa, Eita, aí lascou. Cega logo. tudo que for um pouco, você já acha que é muito. E aí começa a criar o que? As fanfics, né? Que o pessoal chama. O rapaz deu boa noite, tudo bem? Você, nossa, está muito interessado em mim. Isso é imunidade baixíssima. Que absurdo, né? Infelizmente, dentro... Como era aquela comunidade da época do Orkut, tu lembra? Tu tinha uma comunidade assim, eu sou legal, como era? Eu sou legal sentido... É tipo isso mesmo, eu sou legal, não estou afim de você, não estou te dando mole, uma coisa assim. Exatamente. É que eu peguei pesado, Orkut, né, mano? Entregou aí. Então, eu acredito que é realmente importante não fugir dos dois, né? Do emocional e do racional, porque eles se complementam. Mas é importante você estar com a sua vitamina C em dia e com a sua imunidade boa. E pra mim, assim, no relacionamento, acho que a conversa é muito importante para você alinhar mesmo a sua caminhada. Às vezes a gente vê muitos casais que não dão certo porque no namoro um queria filhos e o outro não, quer viajar, não quer ter filhos. A gente discute isso depois a gente vê. Aí casa. Aí vem a conta. E uma hora vai bater aí vai chocar esse entendimento, né? Então acredito que a conversa é importante, ter os objetivos alinhados. Saber lidar bem sozinho, para que você não se relacione com a pessoa querendo sugar dela, para ele não suprir uma necessidade sua, mas para que você some com a pessoa, né? Não seja... Aí eu acho que entra no que você falou, Lia, assim, da pessoa tá muito bem resolvido com ela mesma, assim, é óbvio, né? Ninguém tá, tipo assim, 100% resolvido com todas as suas coisas, né? Não tô falando disso. Mas, por exemplo, nessa questão que você falou, às vezes a pessoa tem uma carência não emocional de outra pessoa, às vezes até tem a ver porque, tipo assim, ela não tem um referencial legal de homem, tipo assim, tem muito problema com o pai e tudo, e aí ela coloca todas as expectativas de uma ação paterna no namorado, aí não dá certo. Então, isso é não estar bem consigo mesmo, né? Natanzinho, cara, e você, assim, você é um cara que não é de hoje que eu escuto, né, de você desenhar isso bem no teu coração, né, de não cometer erros que você já cometeu, né? Conta um pouquinho do teu coração em relação a isso. Acho que o primeiro, nessa minha caminhada, assim, eu cometi erros de relacionamentos que coloquei muita expectativa sobre a pessoa que a pessoa não merecia, né? E aí eu
me machuquei muito, chorei muito, assim, me frustrei bastante, tomei muitas decisões erradas depois disso. Mas veio um momento que aí me veio a pergunta assim, que eu até anotei aqui, será que eu preciso testar? Quantas vezes eu vou precisar testar até dar certo? Porque eu vi assim, cara, eu não quero me machucar de novo dessa forma. E assim, o que é que eu preciso fazer para não ter que estar testando? Ah, mas eu não errei nessa, aí eu vou ter outro relacionamento. Assim, é muito do racional, né? E aí a primeira coisa que eu fiz foi me correr assim, me juntar de referências. De pessoas, casais assim, fazer amizade com casais que eu me sentia seguro para abrir a minha vida. E nesse processo eu comecei a mudar o meu paradigma primeiro do que eu queria. Caramba, eu disse, a minha lista assim das coisas que eu queria estava completamente infantilizada. Eu olhava coisas que, putz, mas isso não faz. E era legal que eu me permiti conversar amigos mais velhos assim, dizer, cara, mas o que tu acha disso aqui? Ele, não, isso aqui só vai durar tanto tempo. Isso aqui não tem a menor importância partindo se você quer casar com a pessoa, nada. Outras coisas, assim, eles me sempre conversavam muito e diziam, cara, Natan, toque sobre todos os assuntos que você tiver nesse processo de conhecer a pessoa. O que gosta, o que não gosta de fazer, quanto ganha. E é delicado, porque quando a gente está conhecendo alguém, você diz, mas eu vou tocar nesse assunto, né? E isso foi crescendo, essa tranquilidade de tocar em certos assuntos foi acalmando. E, cara, mas eu preciso conhecer isso agora. Eu quero saber. É o lance da viagem e do não quero sair daqui. É, porque quando eu trago... E aí, do que o Max falou, o emocional sempre vai vir. Só que quando eu tenho um mínimo de racional nesse processo, eu começo assim... Mas eu quero tanto. Aí vem assim... Mas ó, esse valor é inegociável. Você não pode se sabotar ali, né? Aí o preço, assim, se eu quiser, eu já sei que se eu quiser muito assim, não, esse valor eu abro mão aqui. É um conflito mental, hein? Mas chega um ponto que é tanto racional que eu trago, assim, e de conselhos de pessoas. E tem até uma brincadeira que uma grande amiga minha, Karine, fala assim, que ela diz assim, Lurim, a pessoa que se for conhecer, se você eu não aprovar, que é porque é uma amiga que me conhece tanto, que assim, eu sei que a opinião que ela for falar sobre essa pessoa que eu futuramente venha a conhecer, eu vou levar em consideração. Não vai ser o 100%, mas eu vou levar em consideração. E essa outra brincadeira que muita gente sabe assim do imunidade baixa, foi porque eu me percebi uma pessoa com a imunidade emocional baixíssima. É bom explicar o que é essa imunidade emocional para quem está escutando a gente, né? O que seria uma pessoa que está com imunidade baixa, assim? É carente, é uma pessoa carente, né? Afetivamente carente, assim. É a história, assim, da pessoa que... Sabe, acontece muito na igreja. A galera sai junto, aí tem uma pessoa mais comunicativa, a pessoa começa a conversar bastante com você, pronto. Você acha que a pessoa tá te dando moral, quer... tem isso. E assim, não tem pouco, né? Eu não sabia disso. E é uma coisa que a gente fala assim, infelizmente, porque no ambiente dentro da igreja se cria alguns estereótipos, assim, coloca-se uma expectativa muito grande. Assim, se veio um rapaz solteiro e uma menina solteira, já junta logo. E aí a pessoa que tá com essa imunidade baixa, tá carente, o cara ou a menina, tá carente, aí vê, rapaz, fulano, e várias pessoas falando, a pessoa que já tá com a imunidade baixa, já... Então quer dizer, Natan, que você nem olha... Mas já chegam pra... É muito comum já chegar e dizer assim, ó, Natan, aquela pessoa lá e tal, assim. Muito. E aí... Eu dou maior valor. Evitar, né? Eu gosto. Eu gosto de fazer casalzinho. Pastor Gabriel também dá maior valor. Dá maior valor, né? Mas assim, tem essa brincadeira à parte, mas a pessoa... E foi difícil pra caramba. Eu me reconhecer que eu tava com a imunidade baixa, dizer como é que eu me trato disso. E aí vai para um outro ponto que na minha caminhada teve horas que eu precisava estar com casais. Mas chegou um tempo que eu disse, ok, eu já absorvi,
Eu preciso começar a me conectar com outras pessoas. Porque aí, até eu vi como se fosse uma... Como que eu sei, né, que tá essa minha imunidade, né? Pô, eu passo muito... Eu sei fazer coisas sozinho no meu dia a dia. Eu sou capaz de ir no cinema sozinho. Tem gente que vai dizer, Deus me livre. Eu não gosto. Mas eu comecei a me testar. Eu sou do contra. Eu consigo sair para um canto e almoçar sozinho? Eu acho que isso passa pela questão do autoconhecimento. Se você é uma boa companhia para si mesmo, né? Então, é um teste, né? Eu confesso que eu me testei muito. Assim, e continuo às vezes fazendo essa... É meio louco, mas... Coisas que eu sabia... que eu nunca tinha feito sozinho. Comecei a fazer. Eu viajei sozinho. Então, o fato de ter feito uma viagem sozinho foi... Caramba! Cara, uma coisa que eu tenho visto muito nos relacionamentos dentro da igreja, que tem me espantado, inclusive, assim, alguns namoros terminando, namoros duradouros e tal, é ver o quanto esses relacionamentos pareciam sólidos, mas eram muito frágeis. Eram fundados em quê, né? E uma coisa que eu aconselho muito, assim, a casais de namorados na igreja, cara, tenham um casal que vocês podem conversar. Sabe? Porque às vezes o casal tá passando por uma coisa muito simples e tá criando uma coisa muito grande. E aquilo vira uma bola de neve e aí com certeza vai se tornar uma coisa grande. Às vezes o casal tá passando por uma coisa realmente grande e precisa de uma ajuda para superar aquilo. E não necessariamente o casal precisa terminar para resolver o problema, né? Espera-se que não, né? Espera-se que não. Então, isso acontece muito, cara, porque muitos casais não querem compartilhar as suas histórias e as suas dificuldades, não querem se vulnerabilizar nessa vida de que precisa ter alguém caminhando com você, né? Muitos são porque estão fazendo coisas erradas dentro do relacionamento e não querem se expor, né? Mas deveriam, porque não por alguém que precisa colocar diante de outra pessoa quem ela é de verdade, mas como alguém que a Bíblia nos aconselha de confessar os nossos pecados uns aos prestar outros. Contas, né? De prestar contas. Então, assim, eu vejo que isso precisa mudar, cara. Precisa mudar. A gente precisa ter bons conselheiros. Como você falou, não só no antes, mas também no durante. Pessoas que vão segurar na nossa mão e pessoas que veem na gente aquilo que a gente às vezes via lá atrás. Tipo assim, cara, tem propósito. E às vezes a gente, no meio do processo, por desajustes, eu tive muito isso dentro do meu casamento, quando eu me casei, inclusive. No começo do meu casamento, muitos atritos com a Amanda, de duas pessoas que se amavam, mas por serem diferentes, criaram tantas expectativas de quando seria como casamento, e quando entraram dentro do casamento, as coisas... Mas as pessoas constantemente estavam nos lembrando de um propósito. E aí... pessoas amando vocês, né? Exatamente. E isso, cara, é uma coisa que os relacionamentos precisam ter. Não só intencionalidade, não só emoção, mas tem que ter propósito. Se um relacionamento, assim... Porque é muito talvez assim, tendencioso, saboroso. Você termina logo e pronto, e vai para outro, né? E resolve. Porque sem sedutor, pronto. Sem propósito, cara, parece uma vida de um relacionamento muito egocêntrico. Assim, sempre eu tô esperando da pessoa, eu sempre quero receber, sempre quero ser amado, sempre quero ser cuidado, sempre quero ser perdoado com os meus erros. Tudo diz respeito a mim. Mas quando tem um propósito, cara, o que Deus está formando em nós? O que Deus quer formar através de nós? Que isso, cara, isso é essencial também para o relacionamento. Às vezes o casal se fecha, é eles e mais ninguém. Cara, sabe? Essa coisa tão comum, assim, eu percebo muito na dinâmica do pequeno grupo de namorados que, assim, começa a namorar, é lógico, a gente sabe que vai passar mais tempo junto, mas a primeira coisa é se afastar, assim, e se isola numa ilha que a gente sabe que é perigoso. Com certeza. Então, assim, o senso de propósito do relacionamento entende não só que o relacionamento é bênção um para a vida do outro, mas como nós, como casal, podemos ser bênção para a vida de outros casais, ou servir na igreja juntos, ou
ou abençoar a vida da nossa família, ou se envolver com outras pessoas, que vai ser bênção. Tem um propósito ali, né? E eu acredito muito nisso. Existe o lance também de ter o seu tempo, porque também tem casal que, assim, só gosta de sair se for com outras pessoas. Não consegue sair sozinho. Só consegue sair se... não, vou chamar o fulano de tal, vou chamar... Não, tem que ter o seu tempo junto, tem que ter o seu tempo para diálogos, conversas que cabem apenas ao casal, né? Então, precisa girar dentro disso tudo, mas propósito precisa ter dentro do relacionamento. Cara, nós vemos propósito, Deus colocou no nosso coração, por isso que Deus tem que estar nessa equação aí, como você falou, assim, né? Cara, Deus colocou esse propósito na nossa relação, e aí não é uma coisa mística, assim, que... Não, é porque no meio da minha... Não, Deus, num sonho, se revelou a mim e disse que era você. Tem um casal amigo meu que é a menina, real, ela pediu a Deus assim, meu Deus, eu quero tanto casar, me dá um sinal. Ela olhou, na época não era nada dela, uma luz no palco em cima dele. Aí Deus mandou, vai, né? É exceção, né? A gente sabe que esperar uma luz assim, vai que a luz do palco tá errada. Aí fica passando assim no meio. Vai que o cara era novato e tava botando as luzes. Mas, cara, é isso, assim. Não é. Pode ser, não tô dizendo que não pode ser. Pode Deus ser uma pode luz, falar né? pode ser a luz, pode Não ser é no comum, sonho. né? É comum. Pode ser. Mas pode ser nas conversas, pode ser conhecendo o mundo da pessoa, pode ser percebendo nas coisas, olhando assim, admirando coisas numa conversa com Deus, de assim, Deus, eu queria tanto que ter do meu lado uma pessoa trabalhadora, sabe, que agregasse na vida junto comigo, e assim, conversando com a pessoa, você vê que a pessoa tem aquele mesmo, os planos estão alinhados. Isso é Deus também dando match em vocês dois, né? Então, cara, tem que ter propósito. Se tiver propósito, até no meio das desavenças, bicho, assim, como eu falei, lá no começo do meu casamento, cara, a Amanda brigava comigo e teve uma vez que ela falou assim, cara, só não me separo de você. Aí já doeu no meu coração. Quando ela falou em separação, já doeu no meu coração. Aí ela falou, só não me separo de você porque eu vejo que tem propósito. Aí, cara, me deu um alívio. Porque, cara, se Deus tem um propósito, eu não sei como, de que jeito, mas Deus vai dar uma ajustada aqui na parada. E, cara, tendo propósito, Deus vai ajustando a gente também nos furacões, né? Porque a gente escuta e a gente lembra que Deus estabeleceu um propósito com a gente. E pra gente... Falamos de tantas coisas construtivas, né? Mas assim, se a gente puder dar uma palavra final sobre esse assunto. Talvez alguma vivência que cada um teve aqui para contribuir na vida de quem está ouvindo. Bom, eu acho que reduzir as suas expectativas é algo interessante. No sentido do outro, idealizar o outro, imaginar, comprar uma coisa que te venderam, né? Uma embalagem muito bonita, uma coisa muito perfeita, que o mundo vende isso, né? A rede social vende isso. Desde o século XVII a gente tem isso no romantismo, então é algo já bem latente na consciência de muita gente. Então, desmistificar isso eu acho que é um passo interessante. E aquilo que a gente já falou, né? Se conhecer, estar ciente de quem você é, do propósito pelo qual você quer um relacionamento, que é o que o Oswaldo estava falando agora. Eu não acrescentaria nada, né, do que ele disse. Eu acho que é isso, é ter o propósito, porque o propósito ele vai além do relacionamento, né? Ele vai além do relacionamento, é algo que sobrepõe, né? Olha, existe isso por conta daquilo. Então, aquilo vai ser o que vai me guiar. E aquilo é esse propósito. Minha palavra final é que você fique firme, assim, se fortaleça e se prepare para quando esse momento chegar, você esteja preparado, né? Para que o seu relacionamento possa ser uma forma de glorificar a Deus, que possa ser uma coisa construtiva, uma coisa pensada, muito no racional, mas o emocional também entra aí. Mas o que eu diria para quem está esperando encontrar alguém era isso: seja a pessoa com quem você namoraria. Ou então, se você tem lá os seus checklists, será que você está sendo essa pessoa tão exigente com todas essas exigências que você faz? Então, é isso. Fique firme, se fortaleça, para que o seu relacionamento seja uma soma e não uma divisão, né? Uma subtração. Bom,
eu mantenho aquela coisa que eu falei no começo, assim. Talvez a minha melhor dica para alguém é se relacionar com alguém que ama mais a Deus do que você. Cara, se você tiver uma pessoa do seu lado, assim, que você olha e diz, cara, esse cara é uma pessoa temente a Deus. E não é um igrejeiro, não é porque a pessoa, nós somos da mesma igreja, isso não quer dizer nada, né? Mas assim, uma pessoa, bicho, que não é perfeita, não precisa ser o seminarista da igreja, não precisa ser o bicho de louvor, precisa ser alguém, cara, assim, que você vê que, cara, essa pessoa é alguém que é discípulo de Jesus, sabe? E quer o relacionamento dele a Deus, quer levar a sério, né? Então, isso é pra mim a coisa mais importante. Mas outra coisa também, cara, assim, bicho, namorar é uma coisa boa, assim, não tô dizendo pra você fazer test drive, assim, com a galera, não tem nada a ver com isso, né? Mas, assim, relacionamentos, bicho, eles vão começar, mas precisam começar do jeito certo. Precisam começar com as decisões certas, precisam começar com a mentalidade certa, precisa ter esse lance do emocional, como eu falei, precisa ter racional, precisa ter um bom equilíbrio entre essas coisas. Mas, cara, se você já orou, você já pediu o conselho dos seus amigos e você quer, sabe? Tem tudo pra dar certo. Não, agora sim, relacionamento são duas pessoas, né? Não é porque você faz tudo certo que vai dar certo, porque outra pessoa tá do seu lado e ela também toma as decisões dela, né? Por isso que eu digo, tem propósito, as pessoas estão alinhadas com propósito, a tendência é realmente dar certo. Que massa. E que esse nosso episódio traga a você que está nos ouvindo alguma reflexão, né? Se você se percebeu com uma imunidade baixa, né? Já é o momento de refletir aí, talvez caminhar com pessoas que já vivem o modelo de relacionamento que você quer, né? Ou pedir conselho diretamente para pastor, né? Abrir sua vida, ou talvez até no pequeno grupo. Fica aí o convite também, se você nunca se permitiu compartilhar a sua vida e ter um momento semanal com o pequeno grupo. Aqui na Nova Jerusalém nós temos vários pequenos grupos e várias faixas etárias. E de casais também, né? De pessoas mais experientes. Então, assim, fica o convite a você a compartilhar a sua vida com pessoas e que o Espírito Santo vai usar essas pessoas exatamente, né, para edificar na sua vida, e talvez você possa edificar a vida de tantas pessoas, né, por meio da sua história. E pode ser, viu, Nathan, que a pessoa escutou esse podcast também para escutar uma coisa muito importante. A gente falou de namoros que precisam começar, de relacionamentos, mas tem relacionamentos também que precisam terminar. E dentro disso tudo que falou, pode não só ter te ajudado a pensar num relacionamento que precisa começar na sua vida, mas também de um relacionamento que precisa terminar na sua vida também. Relacionamentos também precisam acabar. Com essa palavra, encerro aí o nosso episódio. Por falando em acabar com o namoro, nós acabamos aqui o nosso podcast também, não é não, Natanzinho? É isso. Valeu, galera! Valeu!